Bom, em 1928, arqueólogos desenterraram no meio daquele deserto árido do Peru dezenas de crânios humanos que, pareciam desafiar absolutamente tudo que a gente sabe sobre a nossa própria biologia. Sim, é uma daquelas descobertas que faz todo mundo parar para olhar. Exato. E a gente está falando de crânios que chegavam a pesar uns 60% a mais que o normal, com aquele formato de cone, sabe? Incrivelmente alongado, projetado lá para trás e para cima. Uma anomalia anatômica gigantesca. Totalmente. E claro, a internet e a cultura pop não perderam tempo, né? Logo decretaram que eram alienígenas, a prova definitiva de contato extraterrestre e tudo mais. Mas a verdade científica por trás de como e principalmente por que seres humanos moldaram os próprios ossos dessa forma tão extrema, eu acho muito mais fascinante do que qualquer roteiro de ficção científica. Eu concordo plenamente. E, bom, vou lá para todo mundo. O que é fundamental a gente esclarecer logo de início, para quem nos acompanha, é que o nosso objetivo aqui, ao analisar essas fontes, não é só ficar falando sobre restos mortais com formatos estranhos para, sei lá, criar um clima de terror barato. Com certeza não. A nossa verdadeira missão é entender a biologia por trás disso. É ver como o corpo humano, ao longo de milênios, sempre foi usado como um veículo de comunicação cultural, sabe? A tela em branco mais primária que a humanidade encontrou foi a própria pele. E, em casos extremos, como a gente vai ver, os próprios ossos. Perfeito. Eu tô muito animada para começar. No nosso mergulho aprofundado de hoje, a gente vai se basear num artigo brilhante do portal Multiverso Pop, de julho de 2025. O título é Crânios Alongados de Paracas, Mistério Ancestral ou Prática Cultural. Um material excelente, por sinal. Muito bem embasado. Demais. E pra quem tá ouvindo e adora ter aquele momento de explosão de mente, sabe? Aquela descoberta, essa nossa análise vai pegar um mistério que alimenta fóruns de conspiração há décadas e transformar numa lição impressionante sobre sociologia, sobre anatomia e história. A gente vai separar o ruído sensacionalista da realidade científica. É isso aí, até porque a realidade científica consegue ser infinitamente mais rica e mais complexa do que qualquer teoria da conspiração. Quando a gente olha para a ciência real, a gente não perde o mistério. A gente só muda a perspectiva, né? Exatamente. A gente troca aquele mistério superficial de internet por um entendimento profundo da engenhosidade humana. É muito mais recompensador. Ok, então vamos desempacotar isso desde o começo. Para entender todo esse fascínio, a gente precisa voltar no tempo. Mais especificamente para o momento em que isso tudo veio à luz. O ano é 1928. Uma época de ouro para a arqueologia, diga-se de passagem. Totalmente. E aí temos o renomado arqueólogo peruano Julio Tejo conduzindo escavações na península de Paracas, lá no sul do Peru. É uma região desértica, extremamente seca. E lá, sob a areia, ele encontra uma série de tumbas subterrâneas super complexas. Sim, abrigando dezenas de restos mortais. E é crucial, né, a gente notar que não eram tumbas improvisadas, não eram simples covas no deserto. O artigo destaca muito bem que as múmias encontradas lá estavam sentadas em posição fetal. Isso, dentro de cestos E envoltas em camadas e mais camadas de tecidos finamente elaborados. E esse detalhe dos tecidos é fascinante. Alguns desses mantos de Paracas são simplesmente considerados as obras têxteis mais complexas de toda a América pré-colombiana. Sério? Mais do que os incas ou maias? Meses, talvez anos de trabalho para uma única peça. E o que isso nos diz logo de cara? Que a gente não está lidando com uma sociedade primitiva que estava ali só tentando sobreviver ao acaso, sabe? Faz todo sentido. Já mostra um nível de sofisticação enorme. Exato. Havia ali uma estrutura social altamente estratificada, uma habilidade técnica incrível e um cuidado profundamente ritualístico com os mortos. Mas, bom, o que realmente roubou a cena, o que fez as fotos dessas escavações rodarem o mundo inteiro não foram os tecidos maravilhosos, né? Foram os crânios. Os crânios roubaram todo o holofote. Porque eles tinham um formato que parecia rasgar o manual da biologia humana no meio.
A gente está falando de crânios que, segundo os relatos da época e o que a fonte traz, apresentavam até 25% a mais de volume interno. 25% é muita coisa. Muita coisa. E eram 60% mais pesados do que um crânio humano padrão. Para quem está ouvindo tentar visualizar isso fisicamente, pensa que um crânio humano comum tem o tamanho e mais ou menos o peso de um melão pequeno. Boa analogia, um melão. Agora, os crânios da elite de Paracas seria o equivalente a tentar equilibrar uma bola de boliche pesada e alongada no topo da coluna vertebral. É uma diferença visual chocante. A analogia da bola de boliche é muito precisa, porque a distribuição de massa, o volume, a gravidade ali e a alavanca que o pescoço precisaria fazer mudam completamente a biomecânica da pessoa. Imagina a musculatura do pescoço para segurar isso. Sim, tinha que ser adaptada. E além desse volume impressionante, a fonte aponta um detalhe anatômico que foi, o grande estopim para enlouquecer o pessoal das teorias. Alguns desses crânios aparentam a ausência total da sutura parietal. Ah, esse ponto é chave. E para quem não tem um diploma de anatomia na parede, vamos esclarecer isso rapidinho. A sutura parietal é aquela linha, aquela junção fibrosa que conecta os ossos do topo e das laterais da nossa cabeça, certo? Isso mesmo. A gente pode pensar no crânio de um bebê não como um capacete sólido, mas sim como um quebra-cabeça de placas ósseas. Tipo placas tectônicas. Perfeito. Como as placas tectônicas flutuando no magma. No topo da nossa cabeça, a gente tem o osso parietal. Ele é dividido em dois, o lado direito e o esquerdo, unidos bem no meio por essa falha geológica que é a sutura. Que é o que a gente chama de moleira quando é bebê, né? A linha divisória lá em alguns crânios de Paracas fez com que a estrutura parecesse ser formada por um único e maciço osso contínuo no topo da cabeça. O que deve ser raríssimo. É raríssimo. E isso levanta uma questão importantíssima na nossa análise. Quando a gente se depara com anomalias físicas extremas que quebram o padrão do que a gente reconhece visualmente como humano, a gente cria o terreno fértil perfeito para a imaginação preencher essas lacunas com o desconhecido. É quase um reflexo, né? A biologia parece falhar em dar uma resposta simples, então a mitologia assume o volante na mesma hora. Exatamente isso. A mente humana simplesmente abomina o vácuo de explicação. Se a gente não consegue explicar algo com a experiência cotidiana, a gente escala rápido para explicações sobrenaturais. Tipo, se parece impossível para um humano fazer aquilo, então, na lógica apressada, não deve ser humano. E foi exatamente o que aconteceu com Paracas. Justamente por causa dessas características anatômicas loucas, a narrativa escapou totalmente das mãos dos arqueólogos sérios. O mistério pulou dos jornais científicos empoeirados direto para as prateleiras de ficção. E para o misticismo barato como o texto do Multiverso Pop mapeia muito bem. Sim, o artigo mostra como a chamada arqueologia alternativa, ou arqueologia proibida, adotou esses crânios como a prova cabal, a arma fumegante mesmo de inúmeras teorias. E as hipóteses iam tipo de raças humanas totalmente desconhecidas pela evolução até os famosos híbridos alienígenas. E essa teoria dos híbridos ganhou uma atração absurda. É aquela velha e persistente ideia de que seres de fora da Terra vieram para cá no passado, talvez para minerar ouro ou ensinar agricultura, e acabaram se misturando geneticamente com os humanos. O que eu acho uma loucura. É. E quando não eram alienígenas literais, as teorias apontavam para sobreviventes de supercivilizações perdidas. Atlântida ou tal continente hipotético de Mu. Ah, claro, não podia faltar Atlântida. Sempre Atlântida. A narrativa propunha que um grande cataclismo destruiu essas sociedades avançadas e os poucos sobreviventes, carregando seus crânios imensos e cheios de conhecimento, navegaram até o sul do Peru para recomeçar a civilização. Mas olha só, aqui é onde a coisa fica realmente interessante e exige uma reflexão crítica nossa. Porque eu estava lendo isso e pensando, não é profundamente curioso e talvez até um pouco frustrante como a nossa sociedade moderna tem essa tendência quase que automática de atribuir grandes feitos arquitetônicos ou culturais do passado a alienígenas? É um fenômeno muito real. Tipo, por que é tão difícil simplesmente dar o devido crédito à engenhosidade, à criatividade das próprias civilizações antigas? Essa observação é brilhante e toca num problema estrutural de como a gente enxerga a história. Existe um viés cronológico enorme aí, e às vezes até um preconceito eurocêntrico profundo. Explica melhor isso do preconceito. Bom,
Nós, do alto do nosso pedestal tecnológico do presente, a gente subestima drasticamente a capacidade de adaptação e a inteligência das culturas antigas, especialmente as não ocidentais. Para muita gente, psicologicamente falando, é mais fácil acreditar que visitantes intergalácticos cruzaram o espaço para empilhar pedra no Egito ou moldar o osso no Peru, Nossa, sim. do que simplesmente aceitar que povos indígenas antigos, usando ferramentas de pedra e madeira, possuíam um domínio prático, anatômico e matemático profundo. É uma forma de retirar a agência histórica dessas populações. É tipo dizer, eles não seriam espertos o suficiente para fazer isso sozinhos. É muito injusto. E a cultura pop devora essa negação de agência, né? A fonte detalha como a indústria do entretenimento abraçou essa estética extraterrestre com todas as forças, porque visualmente é inegavelmente impactante. A cultura pop precisa de atalhos. Como assim, atalhos? Símbolos visuais que comuniquem uma ideia enorme em uma fração de segundo. O visual de um crânio massivo e alongado se tornou uma linguagem visual rápida para representar o exótico ou alguém intelectualmente superior ou seres cósmicos. Entendi. Dá o recado sem precisar de um parágrafo de explicação. Exato. O artigo cita, por exemplo, o famoso programa Alienígenas do Passado, Ancient Aliens. Aquele do cara com o cabelo bagunçado? Esse mesmo. Durante temporadas a fio, eles usaram o mistério de Paracas exaustivamente como indício irrefutável de visitantes do espaço. Aquele formato de cabeça virou sinônimo daquele alienígena clássico de Roswell, o Grey, sabe? Sei, aquele de olho grande. E no cinema, o exemplo perfeito que a fonte traz é a franquia do Indiana Jones, naquele filme O Reino da Caveira de Cristal. Ah, sim, o design ali é claríssimo. O crânio de cristal translúcido do filme é puramente inspirado em Paracas. É a mesma estética sendo usada para criar um elo imediato com entidades interdimensionais que detêm o conhecimento supremo do universo. E essa influência vai direto para os videogames, que hoje são a mídia de maior consumo. Jogos como Assassin's Creed, Tomb Raider e até o Elder Scrolls. Eles utilizam ruínas de culturas antigas, frequentemente inspiradas no visual andino, e povoam esses lugares com artefatos de crânios alongados. Fazendo eles parecerem guardiões de segredos mágicos. Perfeito. Para quem está jogando, ver aquele crânio já aciona um gatilho mental automático de sabedoria ancestral não humana. O design visual simplesmente sequestrou a realidade arqueológica. É inegável o poder de uma história visual, mas essas teorias não ficaram só nos filmes e nos consoles. O artigo destaca uma fase super recente e muito mais controversa, onde essa narrativa tentou reivindicar uma validade científica real no nosso mundo moderno, usando a força bruta da internet. Sim, o que o texto define muito bem como a batalha do DNA. Mas para aí, como uma história que os arqueólogos conhecem desde 1928 ganha tanta força como um mistério ufológico, assim, do nada, na era da informação? O que ativou isso? O estopim foi a própria arquitetura da internet. Entre 2014 e 2018, mais ou menos, a internet foi inundada por uma onda de vídeos virais fazendo alegações bombásticas. Indivíduos ali de movimentos de arqueologia alternativa anunciaram que tinham financiamento privado para testar amostras desses crânios. E aí publicaram vídeos afirmando categoricamente que os testes de DNA provavam uma origem não humana. Alegavam que o material genético estava tão mutado que não batia com nenhum ancestral conhecido. Nem Neandertal, nem denisovano. Disseram que era uma espécie totalmente nova. Nossa! E isso, claro, causou um alvoroço absoluto. Fóruns entraram em combustão. Canais de mistério no YouTube ganharam milhões de visualizações em dias. Parecia que a história da humanidade ia ter que ser reescrita na manhã seguinte, né? Era a sensação que passavam. Só que tem um detalhe monumental. Um calcanhar de Aquiles gigantesco que o texto do Multiverso Pop faz questão de sublinhar com tinta vermelha. Essas alegações grandiosas, elas nunca foram publicadas em periódicos científicos. Nunca. Nunca. Passaram pelo crivo de outros especialistas. É a velha mecânica perigosa da manchete caça-clique, é o famoso clickbait acadêmico. Um paralelo maravilhoso. É exatamente clickbait. É como quando você tá rolando o feed de notícias e pisca aquela manchete: a cura definitiva para todas as doenças foi descoberta na Amazônia. A promessa é revolucionária. Mas aí você clica. Exato.
Quando a curiosidade vence e a gente vai ler as letras miudinhas do estudo, a fundação desmorona. Aí a gente descobre que o teste foi feito só em 3 camundongos e os resultados foram inconclusivos. Eles prometem um universo num título, mas não entregam nem a atmosfera terrestre na hora de mostrar os dados abertos. É frustrante, mas se a gente conectar isso a um panorama maior, o que o artigo mostra é um retrato cristalino do embate contemporâneo da informação. Como assim? De um lado, a gente tem um ecossistema digital projetado para disseminação viral e sensacionalista. O choque vende. A internet só exige curtida e compartilhamento, não exige verificação. Verdade. Do outro lado, a gente tem o processo lento, exaustivo, metódico e muitas vezes nada espetacular do método científico. A revisão por pares. O método científico não está nem aí para as visualizações no YouTube. Ele exige rigor, né? Muito rigor. Exige cadeia de custódia das amostras, exige que os laboratórios não saibam de onde veio o material para evitar viés, exige calibração de equipamento, repetição. E falando nesse método rigoroso, o que a ciência de verdade descobriu quando os adultos entraram na sala e olharam para esses ossos? Porque, como eles sequer extraem DNA de algo que passou 2000 anos enterrado na areia? Essa é a parte verdadeiramente fascinante da biotecnologia. A ciência real entrou em campo liderada por especialistas de renome. O texto cita o trabalho do geneticista Ricardo Fujita, da Universidade Caetano Heredia, uma das mais respeitadas do Peru. Tá, e como eles fazem para não contaminar? Porque 1000 pessoas devem ter pego nisso. Esse é o maior desafio. Para extrair DNA sem contaminar com o DNA dos arqueólogos ou curiosos, eles trabalham em laboratórios com pressão negativa, vestindo aqueles trajes de proteção completo, sabe? Parecendo astronautas. Quase isso. E eles evitam a superfície do osso. Em vez disso, eles perfuram dentes intactos até chegar na polpa, ou buscam amostras no osso petroso. Osso petroso, onde fica isso? Fica ali perto do ouvido interno. É a parte mais densa do crânio. É tão denso que o DNA lá dentro fica protegido da degradação térmica do deserto. Ah, então funciona como uma cápsula do tempo biológica blindada. Que genial. Exatamente. E o que eles analisam em grande parte é o DNA mitocondrial. Ao contrário do nosso DNA nuclear, que vem do pai e da mãe e se mistura a cada geração, o mitocondrial fica nas baterias das células, nas mitocôndrias. E ele só vem da mãe, né? Só da mãe. Ele não se mistura. Ele sofre mutações numa taxa super previsível, funcionando como um relógio biológico. Isso permite rastrear as migrações humanas de dezenas de milhares de anos atrás. E como tem milhares de cópias por célula, é mais provável que ele sobreviva a milênios do que o DNA nuclear. Sensacional! E qual foi o veredito desse relógio mitocondrial dos crânios de Paracas? Tambores rufando, por favor. A conclusão de Fujita e da comunidade internacional foi inequívoca, clara e definitiva. Os crânios pertencem a humanos andinos. 100% Homo sapiens. Uau! Nada de alienígena. Zero alienígena. O que os exames encontraram foram apenas pequenas e esperadas variações genéticas que são perfeitamente comuns em populações indígenas que viveram isoladas na costa pacífica por milhares de anos. Não tinha a menor fração de evidência de hibridização extraterrestre. Eram pessoas andinas locais. Ponto final. Fim do mistério de outro planeta. Mas e sobre aquela ausência da sutura parietal? Aquela falha no topo da cabeça que tinha sumido e deixava o osso lisinho? A biologia também tem uma resposta elegante para isso. Trata-se de uma obliteração prematura ou uma variação extrema decorrente de uma pressão mecânica constante aplicada durante o crescimento, somada à degradação natural do osso depois de morto. Então, de tanto apertar, as linhas sumiram? Sim. Quando o osso é forçado a crescer sob pressão extrema, as margens das placas podem se sobrepor ou se fundir de um jeito que a linha apaga visualmente. Não é genética de outro mundo. É só a resiliência física e biologia levadas ao limite. Caramba! Mas espera, se o DNA provou inegavelmente que essas pessoas eram humanas, a biologia nos deixa com uma pergunta muito mais assustadora. Um crânio não fica daquele tamanho, nem com formato de cone, só porque alguém desejou. Com certeza não. Se não nasceram assim, o mistério sofre uma mutação fascinante. Deixa de ser um mistério biológico sobre o que eram aquelas criaturas e se torna um mistério sociológico.
como seres humanos normais fizeram isso com os filhos e por que fariam isso? E a resposta para o como nos leva a um dos fenômenos antropológicos mais bem documentados do mundo. Do Peru ao Egito, passando pela Ásia, a gente tem a prática da deformação craniana artificial. Deformação craniana artificial é um termo tão clínico, né? Mas na prática devia ser visualmente chocante e um processo intenso. Como exatamente uma comunidade moldava ossos pesados como se fosse massa de modelar e como a pessoa sobrevive a isso sem esmagar o cérebro? Eu fico chocada. Assusta num primeiro momento. Mas a chave de tudo é a neuroplasticidade e o momento exato em que o processo começa. Tudo obrigatoriamente tinha que começar nos primeiros dias ou no máximo semanas de vida do bebê. Ah, por causa das molheiras que a gente comentou. Perfeitamente. Quando um bebê nasce, o crânio possui as fontanelas, as moleiras. Os ossos não se fundiram ainda. É tecido cartilaginoso muito flexível. A evolução fez isso para a cabeça passar no parto e para dar espaço para o cérebro crescer muito rápido no primeiro ano. O cérebro precisa expandir. E aí o pessoal de Paracas percebeu isso. Eles entenderam essa janela biomecânica. Perceberam que, enquanto o osso fosse mole, poderiam ditar a direção do crescimento. Eles usavam aparatos mecânicos, fixavam tábuas de madeira lisas na testa e na parte de trás da cabeça do bebê e amarravam com faixas de algodão ou tecidos grossos, bem apertados. Mas e o cérebro? Como não sofria dano? O truque biológico é o volume. O cérebro humano agindo como água enchendo um balão. Se a pressão diminuísse o volume total da caixa craniana, seria fatal, causaria dano neurológico severo. O que faz sentido. Mas a deformação artificial não reduz o volume, ela apenas muda o vetor do crescimento. Se o cérebro não pode crescer para os lados, por causa das tábuas, ele vai empurrar o osso flexível para cima e para trás. A função cognitiva e a inteligência da criança permaneciam absolutamente intactas. Eram pessoas perfeitamente normais, só com o formato da cabeça diferente. Gente, que doideira, mas isso não era um negócio de colocar na criança hoje e tirar amanhã. Tinha que acompanhar o crescimento ósseo, devia ser extenuante. Muito. Era um processo contínuo de anos, às vezes até os 3 ou 4 anos de idade, quando as suturas principais se fechavam. E aqui a gente precisa quebrar o preconceito moderno de que isso era uma tortura bárbara com as crianças. Porque exige cuidado, né? Exige um nível de cuidado parental absurdo. Os estudos mostram isso. Não dava para simplesmente amarrar madeira e esquecer a criança. Se apertassem demais, causava infecção, úlcera de pressão que chegava no osso. E eles evitavam isso a todo custo. Sim. As faixas eram reajustadas diariamente. Tinha lavagem constante dos tecidos para evitar bactérias, massagens no couro cabeludo com óleos para manter a circulação sanguínea. Era uma dedicação meticulosa e diária das famílias. Olha, então o que isso tudo significa no palco da história humana? Por que pais devotariam tanta energia e submeteriam os filhos amados a anos de uma modificação anatômica tão extrema? É a grande pergunta. E se a gente pensar de forma honesta, sem aquele julgamento anacrônico, isso não é, no fundo, só uma versão amplificada do que a gente faz hoje em dia? Com certeza. Tipo, vamos pensar em quem usa aparelho ortodôntico caríssimo, com um fio de aço, movendo o osso da mandíbula milímetro por milímetro durante anos, causando dor constante. Ou nos espartilhos do século XIX, que literalmente realocavam os órgãos internos da mulher. E deformavam costelas. Sim. Ou até, sei lá, cirurgias modernas de alongamento ósseo das pernas, que as pessoas quebram os ossos para ganhar 1 centímetro de altura. Tudo isso exige dor, dinheiro e tempo. Só para sinalizar status, pertencer a um grupo ou entrar num padrão de beleza. A gente não é tão diferente assim. É fascinante você ter feito essa conexão, porque atinge exatamente a motivação delineada no artigo. A fonte detalha que as razões para essa deformação, no contexto andino, convergiam para uma poderosa sinalização social. Uma forma de mostrar quem é quem. Sim. Uma das motivações principais era a demonstração indiscutível e inalterável de status social elevado. Um crânio alongado era o equivalente antigo a nascer usando uma coroa de osso que ninguém jamais poderia roubar ou falsificar. Que imagem forte. Coroa de osso.
significava pertencer à elite governante ou sacerdotal. E claro, tinha a estética cultural. A crença enraizada de que crânios assim eram o ápice da beleza, a perfeição, ou que aproximava a pessoa dos deuses. Era uma marcação visual instantânea de clã. É o crachá de identificação definitivo da antiguidade. Imagina, quem visse alguém se aproximando a quilômetros no deserto e notasse a silhueta da cabeça, já sabia na hora de qual linhagem a pessoa era. Se era da nobreza, se merecia reverência, sem trocar uma única palavra. É o ápice do branding pessoal. Exatamente isso, branding puro. E no caso específico de Paracas, o artigo reforça um ponto vital. Isso não era feito de forma isolada. A deformação estava estruturalmente integrada a uma cosmovisão riquíssima. Tudo se conectava. Sim, fazia parte de um ecossistema cultural gigante. Os sepultamentos coletivos super elaborados, aquelas múmias complexas do começo, os símbolos mitológicos e matemáticos nos tecidos, modificar a estrutura óssea de uma geração inteira da elite, demonstra uma sociedade coesa, paciente e totalmente dedicada aos seus valores identitários. Não era uma aberração aleatória. Era a identidade esculpida em osso humano. Nossa, recapitular toda essa jornada é muito forte. Porque revela como a nossa percepção pode ser distorcida pela falta de contexto, sabe? A gente começou nossa análise de hoje falando de cabeças anormais que pareciam de alienígenas de cinema. Passamos por teorias da conspiração, Atlântida. Assombrado dessa criatividade sem limites da cultura Paracas. Um povo que, por ter um domínio sobre o corpo que a gente não entende mais, foi subestimado e rotulado como o alienígena esquisito por muito tempo. O que nos leva à conclusão brilhante do multiverso pop, que é a âncora de tudo isso. A ciência, com todo o seu método rigoroso e testes de DNA mitocondrial, ela não destrói o encanto do mistério. Muito pelo contrário. Ela enriquece, né? As vazias e revela uma verdade factual que nos torna mais conectados com nossos próprios ancestrais. A ciência torna a história deles palpável, e porque é real e exigiu tanto esforço, se torna infinitamente mais incrível que conto de fada sobre disco voador. Falou tudo. E para encerrar nossa exploração de hoje, eu quero deixar uma semente provocativa para a imaginação de quem nos ouve. Vamos lá. Imagina que o tempo passa implacavelmente. 10.000 anos no futuro, a partir de hoje. Uma nova e distante civilização de arqueólogos com ferramentas que a gente nem imagina começa a escavar os escombros das nossas grandes metrópoles. E eles encontram os nossos esqueletos modernos. Cheios das nossas modificações. Sim, esqueletos cheios de próteses de titânio brilhante no joelho, parafusos cirúrgicos na coluna, mandíbulas serradas e alteradas, implantes de silicone que resistiram ao tempo, preenchimentos espalhados pelo osso. Será que esses arqueólogos do futuro, confusos com tudo isso, vão criar fóruns dizendo que nós, do século XXI, éramos ciborgues bizarros criados por máquinas intergalácticas? É uma perspectiva excelente, porque espelha o que fazemos hoje. Ou será que, quem sabe, eles terão a sabedoria e a empatia de olhar para os nossos estranhos restos mortais e entender que nós apenas tínhamos os nossos próprios rituais complexos de medicina, status, estética. E a mesma busca por pertencimento. Isso, a busca por pertencer, tão humana quanto a do povo de Paracas. No fim das contas, não importa a tecnologia ou a era. A biologia nunca foi uma regra rígida. O corpo humano sempre foi, e suspeito que sempre será, a nossa tela de comunicação mais poderosa. A tela definitiva, onde geração após geração a gente pinta quem somos e no que a gente acredita. Continuem explorando os mistérios e sempre questionando com olhar crítico o mundo ao redor. Até a nossa próxima análise. Até a próxima, um abraço.